Há 21 anos, a Casa da Esperança Chico Xavier vem fazendo um trabalho de amor e de luz na cidade de São Lourenço do Sul. O atendimento de cerca de 50 crianças na evangelização infantil e juvenil, além do almoço de suporte para as famílias. Também faz todo um atendimento fraterno para aqueles que necessitam. Mesmo não estando aberta ao público, a casa continua com o seu trabalho de auxílio às famílias da comunidade. Mais de 100 famílias já foram beneficiadas durante a pandemia, com o auxílio de diversos voluntários. E por isso nós agradecemos a todos aqueles que auxiliam esta casa. Você também pode ajudar. Entre em contato conosco para saber mais informações. Quer saber mais sobre a história da casa? Adquira o livro Meu Filho de Volta. Toda a renda é revertida para os projetos desta instituição. Adquira já o seu livro. Levamos até você ou enviamos pelo correio. Agradecemos a todos os amigos que se fazem presentes virtualmente neste momento na nossa casa. A Casa da Esperança Chico Xavier agradece a cada um de vocês. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Olá amigos, minha saudação fraterna a todos que nos acompanham neste momento. Para darmos início a este trabalho, eu convido aos irmãos que nos acompanhem em pensamento na prece inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, o pão do corpo e o pão do Espírito. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos deve e nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teus são o reino, o poder e a glória, para sempre, Senhor. Bem, amigos, nós acolhemos com muita alegria e gratidão o convite dos nossos irmãos aqui da Casa da Esperança Chico Xavier
para trazermos nesta oportunidade uma breve reflexão em torno do tema pela dor ou pelo amor. Tema este que está inserido na programação da casa, referente, alusiva ao Novembro Azul. Novembro Azul, como nós sabemos, é um mês em que se busca refletir, se busca conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Pela dor ou pelo amor, no contexto espírita, refere-se às possibilidades, às ferramentas, vamos assim dizer, que nós dispomos para realizar a nossa jornada evolutiva. Nós sabemos que Deus nos criou, nos cria simples e ignorantes, com a destinação de chegarmos à condição de espíritos puros. E que todos nós, tudo o que existe, exceto Deus, está submetido à lei de progresso. Portanto, nós temos que realizar a nossa jornada evolutiva. E Deus nos impõe a encarnação e as reencarnações, conforme nós lemos na questão 132 de O Livro dos Espíritos, para nos levar à perfeição. Mas esta jornada, do ponto de início até a destinação final, depende muito das nossas atitudes, depende do uso que nós fazemos do livre-arbítrio. Pode ser um caminho mais suave, mais tranquilo, mais sereno, mais curto, se nós fizermos a opção pelo amor, ou um caminho mais demorado, em que nós nos equivocamos, estagnamos e temos que recomeçar muitas vezes, que é o caminho da dor. O caminho do amor é aquele em que nós optamos pela prática do bem, pela obediência às leis de Deus que estão gravadas, inseridas na nossa consciência e que também são reveladas em todos os tempos, em todas as épocas da humanidade, através de espíritos que têm esta missão de, vamos dizer assim, nos lembrar ou nos relembrar aquilo que está gravado nas nossas consciências. Então, o caminho do amor, o caminho do bem, o caminho da obediência às leis divinas, e que tem no Evangelho de Jesus o resumo, o roteiro mais seguro, né, para nós atingirmos a evolução espiritual. De uma outra maneira, nós temos o caminho da dor, aquele caminho quando nós nos equivocamos, quando nós nos tornamos rebeldes, refratários às leis de Deus, e assim temos que fazer a nossa experiência de vida, nosso aprendizado, como se diz popularmente, batendo com a cabeça. Então nos equivocamos, erramos, e daí vem as consequências, porque nós não estamos soltos no universo. Há uma lei de justiça e de amor que sempre nos convida à reparação do mal praticado, de forma que nós só avançamos à medida que vamos nos liberando a nossa consciência das faltas cometidas. A dor nós temos que dividi-la, obviamente, em dois aspectos. A dor física, que é inerente à encarnação nos mundos físicos e que visa a preservação da nossa maquinaria física, ela está no contexto do instinto de conservação,
é inerente a todos os seres vivos, mas para o espírito humano, o mais problemático, o mais difícil de lidar e de contornar é a dor moral, porque nós nos equivocamos, erramos, nos tornamos rebeldes e registra como a lei de Deus está inserida na nossa consciência, ela vai nos despertar o sentimento de culpa e, consequentemente, a necessidade de reparação ou expiação. Daí que hoje nós temos uma multidão de pessoas sofrendo, por exemplo, com as questões da depressão, dos transtornos, porque nós erramos, optamos pela dor e quando chegamos no mundo espiritual, livres da matéria densa, fora do corpo físico, nós percebemos então a gravidade do erro cometido e quando retornamos à reencarnação, trazemos conosco esta sensação, este chamamento lá no interior de cada um de nós para a necessidade de fazermos algo diferente, de mudarmos o nosso rumo. Daí que a doutrina espírita nos convida permanentemente à reforma íntima, né? A fazer diferente, adotar uma atitude diferente perante a vida, né? Para nos poupar, vamos assim dizer, de tantos sofrimentos que nós não precisaríamos passar, pois que eles são a consequência dos equívocos cometidos. A dor é a maior medida que a dor é maior à medida que nos assenhoramos de nós mesmos. E esse vamos dizer assim, o objetivo mais imediato da reencarnação. É nos levar a nos apropriarmos de nós mesmos, a nos assenhorarmos de nós mesmos, fazendo com que desperte a nossa consciência. Porque se as leis divinas estão esculpidas em nossa consciência, é verdade que nem todos nós já estamos com essa consciência desperta. É por isso que, muitas vezes, na própria reencarnação, nós olhamos para trás e verificamos que coisas que nós fazíamos com a maior naturalidade, sem nos sentirmos culpados, hoje nos incomodam. Por quê? Porque já andamos um pouquinho e despertamos a nossa consciência. À medida então que a nossa consciência fica desperta, que nós evoluímos, nós vamos tendo maior sensibilidade, vamos assim dizer, para a lei divina que está na nossa consciência. Então, a dor se torna maior quanto mais desperta estiver a nossa consciência. Então, vem a culpa e daí, logo em seguida, a necessidade de expiação. A reforma íntima é uma urgência. A prática do amor cobre a multidão dos pecados, conforme nós lemos na primeira epístola de Pedro. Muitas vezes nós dizemos assim, mas eu me equivoquei tanto, eu já errei tanto. Como mudar? O passado não há como mudar, mas a cada novo dia o destino está em nossas mãos. Cada novo dia é uma possibilidade de recomeço. Não importa os erros que tenhamos cometido, comecemos hoje a fazer diferente, porque o bem que eu faço anula o mal que eu já fiz. O Evangelho de Jesus,
é o caminho mais seguro e menos doloroso para a evolução. É a síntese do amor. Basta a gente lembrar quando ele nos ensinou, quando Jesus nos ensinou, quando perguntaram a ele qual o maior mandamento. E ele diz: amar a Deus de toda a alma, de todo o espírito e ao próximo como a si mesmo. Resumiu toda a lei e os profetas nesta frase breve e simples: amor a Deus e ao próximo. Então, o Evangelho de Jesus, a vivência de Jesus, os ensinos de Jesus são a síntese do melhor caminho a seguir, que é o amor. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo, tá? E no seu aspecto moral, ela tem a função de nos relembrar, de nos fazer relembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos e que nós, devido às nossas inclinações más, ainda que todos as temos repetidas vezes vindo para as reencarnações e repetido erros, os mesmos erros às vezes, muitas vezes. Então é necessário mudar o rumo da jornada, pois que os tempos são chegados. A Terra passa por um período de renovação. A Terra vai à frente e aqueles de nós que perdermos a condição de sintonia vibratória, que perdermos a condição moral de estar nessa Terra renovada, teremos que recomeçar as nossas lições, o nosso aprendizado em mundos inferiores, conforme então nos ensinou Jesus, que em outro local, no mundo inferior, onde simbolicamente haverá pranto e ranger de dentes. Então a vivência do amor evita-nos muito dos males e apressa a nossa jornada evolutiva. Conforme a questão 133A do Livro dos Espíritos, as provas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses males. Então, meus irmãos, para concluir, nós queremos deixar este convite em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita, para que entre essas duas possibilidades, pela dor ou pelo amor, nós façamos a opção mais segura e menos dolorosa do amor. Com ela nós temos o amparo de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais, que tudo fazem para que nós tenhamos êxito na nossa jornada evolutiva. Fazer a opção pelo amor é optar pelo cuidado, pela atenção com o semelhante, com o meio ambiente, com os animais e também para conosco mesmo. A encarnação é uma bendita oportunidade que nós precisamos valorizar. E nesse contexto precisamos relembrar do Novembro Azul, que é um convite para que todos nós, principalmente as pessoas do sexo masculino que, como eu, já passaram dos 45, busquem o seu médico urologista, procurem fazer os seus exames, pois que o cuidado e a prevenção, a preservação do nosso corpo físico é uma necessidade e uma bênção que Deus nos concede. Muita paz a todos, que Jesus nos ampare e proteja hoje e sempre. Para o encerramento, vamos então novamente convidar a todos para que possamos fazer uma prece novamente, elevando o nosso pensamento ao alto, em gratidão por tudo que temos, pela oportunidade de estarmos reencarnados, pela saúde,
agradecer todas as possibilidades que a vida nos concede e rogar o amparo e a proteção do mundo maior a todos nós, encarnados e desencarnados. Muita paz a todos.